Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma correção, desta vez relacionando a equação do segundo grau incompleta, né? Aprofundando ainda mais aí o conteúdo em relação às equações do segundo grau. A gente vai estar aprendendo hoje a resolver, né, a tirar as dúvidas de vocês aí em relação a resolver equações do segundo grau incompleta. Né? O que é resolver equações do segundo grau incompleta? É determinar os dois valores para x que satisfazem a equação. Ok? Vamos lá então para a correção da primeira questão. A primeira questão nós temos aí falando o seguinte, né? Na verdade eu passei só uma questão da página 93, onde os itens eram todos, né, do item A até o item L. E cada equação do segundo grau era incompleta e vocês tinham que determinar o conjunto solução, né? Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Então, pessoal, o que é determinar o conjunto de solução de uma equação do segundo grau? É a gente encontrar justamente os dois valores para x que satisfazem a equação. Vamos lá, então, para o item A. No caso aqui, a gente vai estar resolvendo, descobrindo o valor de x, os dois valores para x, que zeram a equação. A gente encontrar o conjunto de solução é isso. A gente encontrar dois valores para x que zeram a equação do segundo grau. No caso, esta daqui que foi dada, x² menos 15x igual a zero. Nós percebemos que ela é incompleta, essa equação. Por quê? Porque ela só tem dois termos antes da igualdade. Tem um termo com x², logo a igual a 1. Tem um termo com x, então b é menos 15. E não tem um termo independente, não conseguimos visualizar, então c é igual a zero. E aí, pessoal, é onde está o segredo da resolução. Eu até coloquei em destaque aqui c igual a zero. Toda vez que você vê uma equação incompleta, onde o c for igual a zero, vocês vão estar fazendo pelo procedimento que eu vou estar falando para vocês aqui, para estar encontrando os dois valores para x. Toda vez vocês vão fazer por esse mesmo processo. O que a gente faz aqui? Nós percebemos que x² tem a presença de x e o 15x também tem presença de x. Então, o que a gente faz? A gente repete o x e coloca ele em evidência. O que é ele colocar o x em evidência? É a gente multiplicar o x por alguma outra coisa, a fim de encontrar justamente a equação do segundo grau aqui acima. Então, x vezes, abre parêntese, aí você imagina algo que multiplicado por x, x vezes o que daria x². Ora, essa letra seria o próprio x, x vezes x é x². Então, colocamos x, repetimos o sinal aqui de menos, e agora para esse segundo termo aqui, dentro do parênteses, você tem que imaginar algo que multiplicado com x, ou x vezes essa outra coisa, dê 15x. No caso, vai ser o próprio 15, porque x vezes 15 é 15x. E aí nós fechamos o parêntese e repetimos igual a zero. E aí pronto, a gente já, a partir daqui já consegue determinar facilmente os dois valores para x. No caso, a gente vai dizer que se eu tenho aqui um produto, uma multiplicação de dois números, o número x e o número representado por x menos 15, eu tenho uma multiplicação de dois números e o resultado dá zero, então ou o primeiro aqui é zero, ou esse segundo aqui, esse x menos 15 vai ser zero. Então, nós dizemos isso, que x é igual a zero, ou x menos 15 é igual a zero. Aqui nesse caso, a gente já encontrou o primeiro valor para x. Não tem mais o que fazer, já encontramos o primeiro valor para x. Aqui nessa segunda situação, nós temos x igual a x menos 15 igual a zero. A gente vai descobrir o segundo valor para x passando esse menos 15 para o outro lado. Então, vai ficar x igual a, está negativo, passa para o outro lado com a operação inversa, então passa positivo. E pronto, a gente encontrou os dois valores que a gente queria, é 0 e 15. Então, significa que a solução, a gente pode colocar, simbolizar como sendo S, a solução é igual a 0 e 15. A gente acabou de determinar o conjunto de solução.
Só que aqui no item A, eu vou estar provando para vocês que essa resposta aqui está correta. Que realmente 0 e 15 são os valores, a solução para essa equação do segundo grau, né? Também são chamados também de raízes. Como é que a gente pode estar testando e verificando se realmente estas respostas estão corretas? X igual a 0 e x igual a 15. A gente testa na própria equação do segundo grau, substituindo e calculando o valor numérico. Se quando eu pegar o x aqui, sendo 0, e substituir na equação do segundo grau e encontrar aqui o valor do 0, então eu vou estar confirmando que 0 realmente é solução. Do mesmo modo, a gente vai fazer com x igual a 15. A gente vai estar pegando 15, substituindo aqui na equação do segundo grau. E se nessa parte aqui eu encontrar o resultado 0, então a gente confirma que 15 realmente é uma das soluções desta equação do segundo grau. Então vamos lá passo a passo. Primeiramente vamos fazer para x igual a 0. Nós vamos fazer aqui a prova de que realmente esses dois são a solução. Para x igual a 0, nós vamos estar substituindo na equação x ao quadrado menos 15x igual a 0. A gente vai estar substituindo no lugar do x, colocando 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 15 vezes 0 igual a 0. É só repetindo do outro lado. 0 ao quadrado é 0. Menos 15 vezes 0, repetimos o menos. 15 vezes 0 é 0. Repetimos igual a 0. 0 menos 0 é 0. 0 é igual a 0. Como a gente encontrou o resultado 0 desse lado aqui da igualdade, né, lado esquerdo, então a gente confirmou que realmente, se 0 é igual a 0, a gente confirmou que realmente essa solução aqui, a primeira solução, que no caso é 0, está correta. Agora a gente vai estar verificando se essa outra solução, né, esse outro valor para x, está correto. A gente vai estar testando para x igual a 15 na própria equação do segundo grau. Então, substituindo aqui o 15 no lugar do x, eu vou ter 15 ao quadrado menos 15 vezes 15 igual a 0. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, vai dar 225. Repetimos aqui o menos. 15 vezes 15 vai dar também 225. Repetimos igual a 0. E 225 menos 225 vai dar 0 também. Como 0 é igual a 0, então a gente conclui que realmente a segunda solução é 15. Tá bom? É só apenas no item A que eu vou estar demonstrando essa prova, né, fazendo a prova de que realmente a resposta está correta. Nos demais itens a gente vai estar só resolvendo mesmo. E vamos agora então para o item B. Certo? Sempre quando a gente for resolver a equação do segundo grau que o C for 0, vocês vão sempre fazer por essa maneira aqui, evidenciando o x e descobrindo os dois valores. Já aqui no item B, nós temos x ao quadrado menos 81 igual a 0. Nesse caso, eu tenho A sendo 1, né, o termo que acompanha x. O B vai ser 0, porque não tem nenhum termo com x aqui. E o C é menos 81, porque é o termo independente. Então, perceba que nesse caso, essa equação do segundo grau é um pouco diferente. Eu tenho aqui o coeficiente B igual a 0. Então, o método de resolução é outro, né? Para a gente estar descobrindo os dois valores para x. O que a gente vai fazer para descobrir? A gente vai isolar o x ao quadrado. Bom, nesse caso aqui é só isolar. Ou seja, eu vou passar esse menos 81 para o outro lado da igualdade. Como assim, professor? Quer dizer que quando C for 0 vai ser por essa maneira, e quando B for 0 vai ser só isolar o x ao quadrado? Isso mesmo, então a gente vai estar passando esse menos 81 para o outro lado. Então fica x ao quadrado igual menos 81 passa para o outro lado positivo, né? Como aqui tem 0, não significa nada. E aí nós extraímos a raiz quadrada, porque eu tenho aqui uma potência, né? A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu vou passar esse 2, esse expoente 2, como sendo a raiz quadrada para o outro lado. Então, vai ficar x igual a mais ou menos, a gente coloca o mais ou menos, raiz quadrada de 81. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 9. Então, a gente acabou de encontrar dois valores para x. O 9 positivo e o 9 negativo.
Logo, a solução para essa equação do segundo grau é 9 e menos 9, né? O conjunto de solução. Então, só recapitulando. Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau incompleta, onde o C for zero, vocês fazem por evidência, né? A gente já evidencia o x, tá bom? Toda vez que tiver uma equação do segundo grau, que eu vá resolver, descobrir os dois valores do x, e que o b for zero, a gente vai estar simplesmente isolando o x ao quadrado e tirando a raiz quadrada, né? Não pode esquecer também de colocar o mais ou menos, porque a gente precisa encontrar duas soluções. Certo? Então, a solução é esta. Vamos lá, então, para o item. Já no item C, nós temos a seguinte equação do segundo grau incompleta. X ao quadrado menos 121 igual a zero. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós podemos perceber que o B é zero, igualmente a equação do segundo grau do item B, né? Que vai fazer pelo mesmo processo. Porque aqui, no caso, o A é 1, o B é zero, porque não tem nenhum termo com x, né? E o C é igual a menos 121. Então, o que a gente vai fazer para descobrir os dois valores de x? A gente vai isolar o x ao quadrado. Passa esse menos 121 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 121 positivo. E agora é só extrair a raiz quadrada. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121 é 11, né? Então, fica mais ou menos 11. Logo, com solução vai ser 11 positivo e negativo, né? Esses dois valores são a solução. Vamos agora para o item D. Já no item D, pessoal, nós temos aí essa equação do segundo grau também incompleta, onde percebe-se logo de cara que quem está sendo zero aí é o C, né? 3x ao quadrado menos 5x. E o termo independente aqui não tem, então C vai ser zero. Então, o A é 3, o B é menos 5 e o C é zero. Né? Então, essa equação do segundo grau é bem parecida com aquela lá do item A. O que a gente vai estar fazendo para descobrir o valor do x? A gente vai estar colocando o x em evidência, uma vez que ele está presente tanto aqui no primeiro termo quanto aqui no segundo. Então, o que é colocar o x em evidência? Novamente, é eu multiplicar o x por alguma outra coisa, de tal forma que obtenha a equação do segundo grau aqui acima. Então, vou multiplicar x vezes, abre parênteses, que expressão multiplicada x vezes essa expressão vai dar 3x ao quadrado? Só pode ser 3x, né? Porque x vezes 3x é 3x ao quadrado. Repetimos o menos aqui. E agora nós imaginamos para esse segundo termo aqui do parêntese, algo que multiplicado por x, né? Ou x vezes essa coisa, tanto faz a ordem, dê 5x. O que vai ser? Vai ser o próprio 5. 5 vezes x é 5x. Fechamos o parêntese e igualamos a zero. Perceba que quando eu multiplico, faço a distributividade do x com cada termo aqui do parêntese, a gente encontra justamente a equação do segundo grau acima, né? A gente não está alterando praticamente nada, só está transformando a equação do segundo grau em um produto, certo? Porque x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado e x vezes 5 dá 5x, dá exatamente a expressão acima. Mas para que a gente transforma em produto? Para a gente concluir o seguinte, que se eu tenho uma multiplicação de um número, x, por outro número aqui, representado por 3x menos 5, e o resultado dá zero, então a gente conclui que o primeiro número é zero, ou então o segundo número vai ser zero, que é toda essa expressão aqui. Como aqui já tem um resultado zero, o valor do x, então já encontrei a primeira solução. E nesse caso aqui a gente vai isolar o x a fim de encontrar a segunda solução. Então vou estar passando esse menos 5 para o outro lado mais 5. Né, operação inversa, então vai ficar 3x igual a 5 positivo. E agora a gente passa esse 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 5 sobre 3. Resposta final aí da segunda solução. Então a solução vai ser 0 e 5 terços. Ok?
Já no item E, nós temos aí a equação do segundo grau x ao quadrado menos x igual a zero, onde a gente identifica como sendo A igual a 1, o B é menos 1, e o C, que é o termo independente, é zero. Né? Toda vez que o C for zero, o processo que a gente vai estar fazendo é aquele lá de evidenciar o x colocando fora do parênteses. Então, fica x vezes algo multiplicando, né, que daria a equação do segundo grau acima. Então, abrimos o parêntese. X vezes o que daria x ao quadrado? X vezes x. Então, colocamos x. Repetimos sempre o sinal do meio aqui, o sinal de menos no caso. E imaginamos x vezes o que, né, no caso, x vezes o que daria x? X vezes 1, né? X vezes 1 dá x. Então, colocamos 1. Fechamos o parêntese e completamos igual a zero. A partir de agora, a gente já conclui que x é igual a zero ou x menos 1 é igual a zero. A primeira solução já foi dada e a segunda é só isolar o x aqui desse outro lado. Então, fica x igual a 1. Logo, o conjunto de solução é 0 e 1. Item F. 9x ao quadrado menos 16 igual a zero. Nós temos aqui o A sendo 9, o B no caso aí está sendo 0, né, porque não tem um termo com x, e o C é menos 16. Então, o B aqui é 0, e o procedimento para estar descobrindo os dois valores de x é só isolar o x ao quadrado. Né? Então, a gente vai repetir 9x ao quadrado, passamos o menos 16 para o outro lado, vai positivo, então fica igual a 16. Agora, nós passamos esse 9 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, né? A operação inversa. E aí nós vamos ficar só com x ao quadrado igual a 16 sobre 9. E extraímos a raiz quadrada, né? Passamos esse expoente 2 aqui como raiz quadrada. Então, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 9. Nós temos aqui a raiz quadrada de uma fração. Na raiz quadrada de uma fração, nós podemos extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 9 é 3, então fica mais ou menos 4 terços. Logo, a solução que nós queremos encontrar é justamente 4 terços positivo e 4 terços negativos. Bom, pessoal, vamos lá então para o item G. No item G eu tenho aí x ao quadrado mais 25 igual a zero. Logo de cara nós percebemos que o B vai ser igual a zero, porque não temos aí o termo com x. Okay? Então, para a gente estar resolvendo, toda vez que o B for igual a zero, a gente vai resolver isolando o x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado, passa o mais 25 para o outro lado, menos 25, né? Isolando aí o x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a menos 25. E extraímos a raiz. Então, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Só que aí, nesse caso, nós não podemos extrair a raiz quadrada de um número negativo. Né? Porque, no caso aí, não existe um número multiplicado por ele próprio de menos 25. Então, nós concluímos que, nesse caso, toda vez que a raiz for de um número negativo, vocês vão estar colocando que não existe valores reais para x. E na solução, vocês colocam S igual a esse símbolo aqui, um O cortado, que na matemática significa que não existe a solução para essa equação. No item H, nós temos 11x ao quadrado menos x igual a zero. Nesse caso aqui, quem está sendo zero é o C, né? Porque não temos aí o termo independente. Então, a gente vai estar utilizando aí, colocando o x em evidência para poder estar resolvendo. Então, fica x vezes, abre o parênteses, x vezes o que daria 11x ao quadrado? Ora, seria 11x. Né? X vezes 11x é 11x ao quadrado. Repetimos o sinal de menos.
E imaginamos, x vezes o que daria x? Seria 1. X vezes 1 é x. Então, colocamos 1 e fechamos o parêntese igual a 0. E aí, nós já concluímos logo direto que x é igual a 0 ou 11x menos 1 é igual a 0. A primeira solução está aqui. A segunda é só isolar o x, né, aqui nessa equação. Então, vamos ter 11x igual a 1, né? Passamos menos 1 para o outro lado positivo. Então, fica 11x igual a 1. X vai ser igual a 1 sobre 11, né? Passando aí o 11 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, a solução vai ser 0 e 1, 11 oitavos. Na verdade, 1 11avos. Ok? Bom, vamos lá então para o item I. 49x ao quadrado igual a 36. Nessa equação aqui do segundo grau incompleta, nós temos aí o b sendo 0, porque não temos o termo com x. E quando b é 0, nós já sabemos que é só isolar o x ao quadrado para encontrar os dois valores de x. Então, a gente vai estar passando esse 49 para o outro lado lá, dividindo, né? A operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo. Fica x ao quadrado igual a 36 sobre 49. E agora extraímos a raiz quadrada. Fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36 sobre 49. Extraindo a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49, nós vamos encontrar mais ou menos 6 sétimos. Então, a solução será menos 6 sétimos e mais 6 sétimos. Ok? Próximo item, o item J, nós temos aí 3x ao quadrado menos 27x igual a 0. Nesse caso aqui, nós temos o c igual a 0. Como c é igual a 0, o procedimento é diferente do que fizemos aí no item I. Nós vamos fazer o que? Vamos evidenciar o x. Colocamos x vezes, abre parêntese. E aí imaginamos uma expressão aqui que multiplicado por x dê 3x ao quadrado. X vezes o que daria 3x ao quadrado? Ora, seria 3x. Repetimos o sinal aqui de menos. X vezes o que daria 27x? O próprio 27. E aí fechamos o parêntese e igualamos a 0. Aí concluímos que x é igual a 0 ou 3x menos 27 é igual a 0. Aqui já temos uma solução. Vamos encontrar agora a outra, isolando o x aqui nesta equação. Então, eu tenho aqui 3x menos 27 igual a 0. Passamos o menos 27 para o outro lado. Vamos ficar com 3x igual a 27. E agora passamos o 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, vamos ter x igual a 27 sobre 3. Que no caso vai ser igual a 9. Logo, a solução vai ser 0 e 9. É a solução dessa equação do segundo grau. Próximo item. No item K, nós temos aí x ao quadrado menos 14 igual a 0. É um caso parecido com o do item I, né? Onde B também vai ser 0. O procedimento, então, de resolução é o mesmo. Nós vamos isolar o x ao quadrado, passando esse menos 14 para o outro lado, para depois a gente extrair a raiz quadrada. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 14 positivo, né? Porque aqui está menos. E extraímos agora a raiz quadrada. Então, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 14. Como no caso a raiz quadrada de 14 não é exata, a gente deixa assim mesmo, não precisa estar resolvendo. Logo, a solução vai ser menos raiz de 14 e mais raiz de 14. Pode deixar dessa forma mesmo. No item I, no item L, na verdade, nós temos a equação do segundo grau, menos 25x ao quadrado, menos 15x igual a 0. É uma situação parecida com a do item J, né? Onde o C é igual a 0. Consequentemente, o procedimento vai ser o mesmo. Vamos isolar o x, né? Vamos evidenciar o x, na verdade. Multiplicando, abre parêntese. Agora imaginamos aqui algo
que multiplicado por x dê menos 25x ao quadrado. Essa expressão vai ser menos 25x. Menos 25x vezes x é menos 25x ao quadrado. Repetimos o sinal aqui do meio, no caso é menos. E imaginamos que número multiplicado por x daria 15x, é o próprio 15. E agora, fechamos o parêntese e igualamos a zero. X vezes essa expressão aqui. Agora, então, a gente vai estar concluindo que x é igual a zero. E essa outra parte aqui vai ser igual a zero. No caso, menos 25x menos 15 igual a zero. Primeira solução já temos, vamos encontrar a outra aqui isolando o x. Então, x vai ser igual, menos 25x vai ser igual a 15, né? Passando aqui menos 15 para o outro lado, mais 15. E agora a gente vai isolar o x, passando esse menos 25 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, fica x igual a 15 dividido por menos 25. Simplificando por 5 em cima e embaixo, a gente encontra a fração menos 3 quintos, né? Porque eu tenho mais com menos, vai dar menos. 15 dividido para 5 dá 3, e 25 dividido para 5 dá 5. Então, a solução vai ser 0 e menos 3 quintos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, né? A estar resolvendo equações do segundo grau incompleta, envolvendo aí coeficientes com b igual a 0 e c igual a 0. Até a próxima aula.